Olá, e hoje temos mais um episódio, dessa vez bem bombástico, do programa Sabendo Mais sobre Câncer de Mama, edição 2025. Nessa edição de 2025, o que a gente tentou focar mais é na sobrevida dessas pacientes. Muito se fala sobre diagnóstico e, na maior parte das vezes, é muito importante falar sobre isso. Mas e depois de passar da tempestade? Será que vem a bonança? Ou vem mais alguma tempestade por aí? E hoje eu trouxe para conversar com vocês uma pessoa que acho que o nosso programa hoje vai durar mais tempo. A gente vai falar sobre saúde sexual na sobrevida e reposição hormonal, to be or not to be. E aí, Germana? Essa questão. Dá para fazer ou não dá para fazer? Bem, a gente já começa com bastante polêmica. Assim, durante muito tempo o hormônio foi visto como vilão. E continua sendo vilão em alguns casos de câncer de mama, porque alguns são hormônios sensíveis. Uma das estratégias é bloquear o hormônio, e isso as pacientes estão carecas de saber. Mas quando você tem essa queda hormonal, existe uma questão relacionada à sobrevida dessa paciente. Essa paciente perde muita qualidade de vida. Perde a questão de massa óssea, desânimo, vontade de viver, não é isso, Germana? A maior queixa do consultório continua sendo: doutora, esse tamoxifeno, esse inibidor de aromatase que eu estou usando, eu vou ter que usar esses 5 anos, 10 anos mesmo, porque mudou muita coisa. E muda, não muda, Germana? Muda. Elas reclamam demais. Elas falam que é o remédio que seca tudo. Melhora uma coisa, mas piora outra, mas não tem outro jeito, né? Então a gente tem que lançar a mão de artifícios para a gente poder dar essa qualidade de vida para essa mulher, para ela ter esse bem-estar e continuar seguindo a vida dela bem, né, com qualidade. Antigamente a paciente, hoje, né, em torno dos 50 anos, que é a idade de maior prevalência de diagnóstico, era uma paciente que já estava, né, fora do mercado do trabalho, ela já era avó, já tinha seus afazeres domésticos, aposentada geralmente. Tô falando de muito tempo atrás, tá, gente? Porque hoje em dia, de 50 anos, a vida tá só começando. Não, tá começando. São moças de 50 anos que estão, às vezes, iniciando um segundo relacionamento. Programando uma viagem, mudando de emprego, mudando de linha de trabalho. Então, assim, ou então estão no auge das suas carreiras. Ou aquelas mesmo que já chegaram num momento onde elas querem curtir a vida. Né? Exatamente. Aproveitar, já trabalhou, já se estabilizou, e agora aproveitar a vida, e aí vem o diagnóstico. E nesse momento, a única coisa que eu queria traçar esse paralelo é que antigamente, talvez, esses sintomas relacionados à hormonoterapia, ou tratamento em si, que antecipam sintomas de menopausa, nessa idade que ela já estaria entrando na menopausa, eles são extremamente exacerbados. E a qualidade de vida dela dá uma queda, tem uma queda absurda. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que a gente já costuma orientar, que é um tabu, às vezes, até de conversar no consultório sobre a questão sexual mesmo. Sim. E eu costumo falar com as pacientes que não é só também a questão sexual. Você é uroginecologista, você sabe disso. Sim. As pacientes, elas precisam tratar da saúde vaginal como um todo, não necessariamente para ter relação sexual. Não só para isso. Não só para isso, porque eu brinco que a vagina está perto da uretra, e eu acho que você também faz esse tipo de correlação, e que ela vai passar a ficar incontinente se ela não tratar da hidratação. Infecção urinária de repetição, cistite de repetição, coceira, prurido e candidíase de repetição. Fissuras, cortes, né? E até mesmo a parte retal também, que fica ressecada, incomoda. Então, toda essa parte pélvica, ela acaba sendo afetada com essa baixa hormonal, né? Com esse bloqueio hormonal que a gente tem que ter, tanto medicamentoso quanto da própria segmento da vida mesmo, né? Da própria menopausa em si. Então, a gente tem que ter esse alerta, tem que ter esse cuidado. Lembrar de passar sempre por esse assunto nas consultas. Não, a gente não pode deixar de falar dessa questão, e principalmente do cuidado, tem que ter esse cuidado. Independente de você ter relação sexual ou não, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Não tem como a gente não cuidar. Sim, e falando assim,
a parte sexual é uma parte importante da vida, concordo. E eu acredito que durante muito tempo isso não foi tão Não, sempre estudado. foi tabu, né? Total. Principalmente aos 50, 55, 60. Atualmente, a mulher de 60 tem uma vida sexual ativa. A maioria tem vida sexual ativa. Sim. Talvez isso fosse uma questão que não fosse nem levantada. Antigamente, não se falava sobre vida sexual. Principalmente nessa faixa etária, que hoje, obviamente, são pessoas que estão plenamente ativas em todas as áreas da vida, inclusive na sexual. E elas acabam estando mais seguras também. Né? A idade traz essa segurança. Então, ela quer aproveitar, ela está mais segura, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela não gosta. Então, é o momento dela aproveitar, curtir. E aí vem sempre essa bomba, vem sempre não, graças a Deus não sempre, mas vem às vezes essa bomba e atrapalha toda uma programação prévia. Hoje a gente já tem estabelecido algumas coisas que podem ser utilizadas que não tem hormônio. Sim. E isso tem que ser abordado, eu costumo falar com elas, tem que ser abordado logo no começo. Vai começar o tratamento, vamos já começar igual pele. Vamos hidratar para ficar hidratada, porque depois que desidrata fica mais difícil repor. Fica mais difícil de cuidar. Então, é um cuidado que hoje a gente consegue. Eu costumo passar muito lubrificante, né? Sim. Que a paciente precisa estar habituada com ele. Hidratante vaginal, que tem uma gama imensa. Inclusive, tem prateleiras e prateleiras na farmácia. Sem hormônios. Sem hormônio. Podem usar sem moderação, inclusive. Tá em bula para usar a cada 3 dias, mas a gente já viu que usando dia sim, dia não é melhor. Também. E hoje tem tecnologia também relacionada a isso. O que você traz assim, de experiência relacionada a essa tecnologia? O creme vaginal, os hidratantes vaginais, né? Eles têm que ser usados ad eterno. Essa é uma grande questão. Elas acham que é só usar aquela caixa. Acabou a caixa, usou aquele mês e acabou. Não. Isso a gente tem que deixar muito claro. É para o resto da vida. Se a gente para de usar, volta a secar tudo de novo. Volta a incomodar tudo de novo. A gente volta a estaca zero. Então, até a gente conseguir chegar no limiar de hidratação, vai demorar. Então, tem que ser inserido na cabeça dela que é todo, sempre. Até... Eu tenho uma médica conhecida que fala que até a missa de 7º dia você está lá usando o seu creme vaginal. Exagero. Mas, assim, não pode deixar de usar. E associado a isso, a gente tem as energias. A gente tem radiofrequência, a gente tem o laser de CO2 e a gente tem o ultrassom microfocado. São 3 energias que a gente tem a nosso favor para ajudar o estímulo desse colágeno. Eu, por exemplo, faço CO2. CO2 foi a energia que eu escolhi para trabalhar. A resposta é muito boa, Maria. Não, eu tenho pacientes em comum que adoram. A resposta é muito boa em relação à qualidade dessa mucosa vaginal, a hidratação, lubrificação, sensibilidade. E isso acaba trazendo também uma melhora para a autoestima dessa paciente, que está lá passando por todo esse processo, que não é fácil. Ela acaba se sentindo um pouco... A estima fica lá embaixo, fica dolorida, fica com vergonha do marido. Às vezes o parceiro... Tem parceiro que entende, que é super tranquilo, mas às vezes... Que é a minoria, infelizmente. E às vezes o parceiro não entende, né? Não só nessa questão da paciente com câncer de mama, mas a paciente da menopausa em si, por conta de todas essas alterações hormonais. Mas a mulher, no câncer de mama, usando os inibidores, tanto o tamoxifeno quanto os inibidores de aromatase, a gente tem um ressecamento muito maior. Então, a gente tem um impacto muito maior nessa mucosa. Então, a gente tem que lançar mão, acaba tendo que lançar mão dessas energias para esse benefício. E, assim, a resposta é... Fantástica. Fantástica. Não, a gente tem algumas pacientes em comum que fazem e realmente tem um resultado muito bacana. E lembrar que isso não tem hormônio. Não tem, não tem contraindicação. Sim, tem algumas contraindicações, mas são mínimas, mas isso a gente vai avaliando. Mas avaliando cada caso a caso, mas é muito pouco. E assim, tanto paciente jovem com câncer de mama, quanto as pacientes já na menopausa, já de uma idade mais avançada, é assim, a resposta é fenomenal. Principalmente para aquelas que têm síndrome urogenital, a cistite de repetição e as infecções urinárias, que é também um desgaste, né, para essa mulher. É um problema a mais. É um problema a mais, sim.
Eu queria focar um pouco nessa linha pelo seguinte, a reposição hormonal, saindo um pouco da questão do câncer de mama, mas falando um pouco sobre menopausa, porque são pacientes candidatas, né, a terem problema a reposição. de mama. A reposição hormonal era tida como uma grande vilã. Sim. A gente hoje vê que os trabalhos relacionados à reposição hormonal têm vários vieses e foram... o viés de seleção foi muito importante. E isso trouxe, na verdade, uma cultura de que a reposição era o lobo mau. Sim, sim. E isso hoje já é visto com outros olhos, Sim. inclusive pelo tipo de reposição que foi instituído na época dos estudos Sim. e que não é mais o mesmo. Não, na época do WHI, lá, do estudo que foi bombástico lá nos anos 2000, era feito com hormônio equino. Era um hormônio equino e era feito com pacientes que eram acima de 60 anos. Então, paciente totalmente fora da curva, paciente fora da janela. Então, assim, foi um estudo desastroso mundialmente. Então, a gente teve uma lacuna nesse período que importantíssima, porque são as pacientes que perderam a janela, que hoje perderam a janela da reposição. Então, graças a Deus, assim, todo mundo começou a fazer estudos novos, com a faixa etária nova, com as medicações mais adequadas, e a gente está vendo hoje o real benefício da reposição hormonal. Inclusive em vários cenários, Sim. como a gente sabe que 30% dos cânceres são passíveis de prevenção. Sim. Através de hábitos de vida saudável, e a gente sabe que o ganho de peso na menopausa é enorme. E as pacientes que não fazem reposição, elas infelizmente tendem a ganhar mais peso. Sim. O metabolismo cai, elas se sentem mais desanimadas em vários aspectos. E engraçado, elas acham que a reposição é que engorda. Isso eu vejo muito. Eu não vou fazer reposição porque eu fiquei... Engorda. Que eu engordei. Não, o que engorda é a menopausa, é a baixa do estrogênio, é a perda da cintura, é o ganho de gordura abdominal, que é causada pela baixa do estrogênio. Então, a menopausa vai engordar você, independente se você fazer reposição hormonal ou não. Você fazendo a reposição, esse ganho de peso é muito menor. Então, para até elas entenderem isso, a gente tem que falar muito, conversar muito. Sim, e muitas contraindicações. É comum a gente receber, a gente troca muita figurinha nesse cenário. Muita. Paciente que faz, tem a necessidade, tem indicação, porque vamos lá, não é todo mundo também que pode, nem que deve fazer reposição. Mas a hidratação, sim, todo mundo deve fazer. Mas a reposição formal, tem pacientes que realmente não tem indicação ou tem alguma contraindicação formal para fazer. Mas nessas pacientes, a gente faz uma avaliação bem criteriosa das mamas, vê se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração, isso precisa ser visto, geralmente biopsiado, para poder liberar para a paz e tranquilidade da reposição. Todo mundo tranquilo. A sua calma, a minha calma e calma principalmente a calma da paciente. E assim, é comum essas pacientes questionarem porque a gente pede para vê-las de 6 em 6 meses. E lembrar que quando você faz reposição, eu brinco, eu faço uma analogia no consultório, eu acho que talvez isso seja uma analogia que você também faça, que é a mesma coisa que você está correndo uma maratona. Se você está caminhando, você vai chegar no mesmo lugar, mas você vai demorar mais. Sim. E se você está correndo, você vai chegar mais rápido. Quando você faz reposição, é como se você estivesse correndo. Você já provavelmente já teria um câncer, mas você vai chegar mais rápido. Eu falo isso também. E essa rapidez, ela pode ser combatida, ou eu posso conseguir fazer um diagnóstico precoce se eu vejo ela a cada 6 meses. Sim. Então, eu consigo minimizar o dano quando eu vejo ela de 6 em 6 meses. Então, assim, é um cuidado especial. Lembrar que as pacientes não podem pegar remédio da vizinha. Não podem fazer. É um casamento. Eu falo, você vai começar a reposição, você vai me ver com mais frequência. Não é mais uma vez por ano. Tem manutenção, né? Tem uma manutenção. A gente tem que ir ajustando, até porque a gente pode fazer ajuste de dose, né? Não tá bom ainda. Eu tô bem. A gente pode tentar diminuir um pouquinho para ver se você continua bem. Então, assim, a gente tem que se ver mais de pertinho, porque é individualizado, né? Não é receita de bolo, Maria. O povo acha que é receita de bolo. Sim. Vou pegar a mesma dosagem da vizinha, da irmã, da amiga. Não é. Cada uma tem... O remédio pode ser o mesmo, mas a dosagem é diferente. O esquema é diferente. Eu vejo muito nas pacientes, por exemplo, que não tem útero. Às vezes vocês dão um espaçamento maior do que um dia, porque não tem que fazer não tem que contrabalancear com progesterona. Então, assim, tem algumas questões que são ajustes finos mesmo, que precisam estar sendo utilizados. Voltando para o cenário do câncer. Vamos lá. Essas pacientes do câncer, eu tenho 2 populações. Sim. Quem ainda menstruava, que teve que fazer a castração, né, que teve que entrar numa menopausa precoce para que o tratamento fosse melhor realizado, em alguns cenários até da quimioterapia. Sim. Nesse cenário da pré-menopausa,
Eu sei que é bombástico o que a gente vai falar, gente. Mas algumas pacientes, a gente tem algumas opções de hormônio, Sim, certo? Temos. E nos últimos congressos isso foi extremamente falado, mas foi controverso, foi debatido. Alguns acharam que sim, outros que não, mas que a gente já tem alguns estudos. Não são estudos robustos, concordo. Não. E deve ser uma decisão partilhada. Eu tive algumas colegas que a gente entrou em contato para fazer essa reposição e que elas não concordaram. Eu acho que isso, assim, a gente tem esses estudos com resultados confiáveis, satisfatórios, e é muito de você orientar essa paciente e dizer, olha, a gente pode fazer, mas a gente tem que ficar de olho, tem que ficar cuidando. Tem como dosar, não é isso? Tem como a gente fazer um acompanhamento isso. específico para a gente ver se está surgindo alguma alteração. E, obviamente, todas que fazem, Maria, melhora muito a qualidade de vida. A qualidade de vida é outra. Nesse cenário da pré-menopausa, o que a gente lê e os estudos indicam é que existe a possibilidade, sim, porque se a gente for pensar, essa paciente estaria menstruando e tendo seus próprios hormônios. Sim. A gente está precisando tirar por questões óbvias do tratamento, mas esse hormônio endógeno dela, que já é dela, ela teria. Então, nada mais estamos fazendo do que mantendo uma regularidade. E isso é um cenário. No cenário da pós-menopausa, a gente tem algumas questões porque a paciente já não teria esse hormônio. Nesse cenário da pós-menopausa, a gente tem algumas opções. Sim. Aí eu queria que você dividisse para mim assim, porque eu sei que esse programa, as pacientes vêm geralmente olhar, né? Porque é um assunto extremamente procurado. Se a gente for olhar nas redes, é uma das coisas mais procuradas ultimamente. Hoje em dia a gente fez uma live há pouco tempo no nosso Instagram e realmente teve uma super repercussão porque a gente falou exatamente disso que a gente está falando aqui. E esse estado que agora a gente está falando mais é justamente essa janela do WHI, que agora são as mulheres que podem fazer reposição hormonal justamente nesse 25 anos após. Então, o volume de mulheres na menopausa com essa possibilidade de fazer reposição hormonal é muito grande. Então, a gente tem que falar mesmo e tem que dizer individualizar que pode, cada caso. que individualizar, e não precisa ter medo se você tiver um bom acompanhamento. Se você for uma paciente que regular, também não adianta você vir fazer e sumir. É perigoso. É perigoso. Então, assim, se você quer fazer e está aqui pertinho de mim, pertinho de Maria, a gente está se olhando 6 meses, ajustando dose, fazendo controle, né? Essa paciente mais jovem que está bloqueada, a gente fazendo esse controle também com os exames específicos, a gente vai ter um bom prognóstico, a gente vai ter um bom resultado. Essa paciente vai ter uma qualidade de vida. Tá, e partindo para um cenário que essa paciente tem um tumor, nesses casos, lembrar que são pacientes com tumores triplo negativos. Sim, triplo negativo. Lembrar que nesse cenário onde a paciente realmente não pode fazer reposição, a gente tem algumas novidades. Sim. A gente discutiu um pouco sobre isso e tem algumas coisas que dá, que não dá, que... Bem, o que a gente tem de novidade hoje? Tirando essa parte local, a gente tem algumas coisas que são sistêmicas. Sim. Então, a gente tem hoje as medicações para calor, para os fogachos, que são mais específicas, que a paciente, mesmo não sendo triplo negativo, pode fazer. E as pacientes que são triplo negativas, a gente pode fazer algumas medicações, né, Maria? Hormonais. Hormônios. Pois é, gente, é complicado a gente... Hormônios. Nas pacientes triplo negativas, a gente sabe que em alguns cenários a gente pode dosar um metabólito. Sim. Saber se está sendo de mais ou de menos, e a gente sim pode fazer hormônio em alguns cenários, mas sim, nós não temos estudos robustos. Eu brinco que se isso fosse para câncer de próstata, já tinha um monte de estudo robusto aí, porque os homens com certeza não iam ficar sem hormônio, tá? Mas como é para mulher, né? A gente tem essa dificuldade aí técnica. A gente pode Brincadeira, fazer. Câncer de mama tem muito estudo, tá, gente? Mas assim, realmente faltam esses estudos, faltam essas séries de casos mais robustas, com maior N, para a gente conseguir fazer isso com mais tranquilidade. A gente está vendo que tem muito estudo ainda em andamento aí, importante, bom, grande. Tomara que saia logo. Grande, para a gente já poder abrir mais a mente, esse leque. Abrir o leque de opção para essa mulher. Então, e das medicações que a gente costuma fazer, que dá para fazer numa boa,
a gente tem uma classe grande de antidepressivos que tem ação nesse cenário. Eu tenho várias pacientes que super Sim, se respondem adaptam. muito bem aos antidepressivos. Então, tá com calor, tá com fogacho, não deixa de procurar ajuda, porque realmente existem medicações que têm um resultado bem interessante e que melhoram muito a qualidade de vida. As pacientes reclamam que tá frio, tá calor, o termostato tá quebrado, literalmente. O termostato quebrado é a definição, melhor para esses fogachos. E tem uma medicação americana que já tem uma previsão de chegada? Ai, gente, eu tô torcendo para chegar, porque desde o ano passado tá chegando e ele não chega. Pois é uma medicação que tem um nome diferente, que a gente estava até discutindo aqui como que fala, Veosa. Bem, é uma medicação que em alguns casos já tem sido importada, Sim. mas ela tem um resultado extremamente interessante em pacientes com fogacho e uma tolerância boa. Responde bem. Os resultados são muito bons quando a gente vê. Eu tenho uma paciente que está importando e super está funcionando. E da questão local, lembrar que tem um hormôniozinho que pode ser usado local também, não tem, doutor Germano? Tem. E essa medicação... O hormônio que todo mundo tem medo. Gente, é verdade. Muita gente tem medo. É impressionante a quantidade de paciente que chega. Ah, não, porque mandou suspender tudo. Mas o que você estava usando? Eu estava usando isso aqui. Me mostra a receita. Eu, nossa, não pode usar. Por favor, continue. Muita gente tem medo. Mas... Falar o sal promestrieno é uma medicação que a gente pode fazer tópica. Né? É claro que ela tem que ter o preventivo em dia, que também é uma outra questão. Quando foi seu último preventivo? Ah, doutora, quando eu tive meu último filho. Quantos anos ele tem? 30? Não, por favor, gente, não seja essa pessoa. Acontece bastante. Sim, muito. E aí, com preventivo normal, a gente realmente consegue fazer o promestrieno. Eu assisti, inclusive, agora por último, que eu gosto muito, é uma área que me interessa, porque eu abordo muito esses assuntos no consultório. Eu acho interessante, eu acho que a paciente precisa disso para a qualidade de vida dela. E quando eu não consigo resolver com coisas básicas, a gente pede ajuda dos universitários. A doutora Germana está lá para me ajudar, geralmente. A gente tem na verdade, eu tenho uma rede grande de ginecologistas que ajudam e são pessoas que são extremamente atentas. Aqui em Campos, graças a Deus, a gente tem ginecologistas extremamente atentos. E o bom é que aqui a gente tem essa facilidade de comunicação, né, Maria? Sim. A gente consegue conversar sobre os casos, a gente consegue trocar figurinha, né? Relacionado a isso. E assim, eu assisti, tem pouco tempo, uma palestra online de um colega oncologista que ele faz basicamente essa questão de sexualidade em pacientes oncológicos. De tudo, né? Não necessariamente para câncer de mama. E a gente tem uma estratégia, que a gente falou até no começo aqui do programa, que a gente faz o promestrieno e o hidratante vaginal em dias alternados todo dia. Sim. Pro resto da vida. Sim. Só que isso não está exatamente escrito na bula. Não tem escrito no É uma coisa que a gente meio que adaptou tupiniquim. Acho que é meio que um consenso. Eu não sei exatamente se tem algum estudo, se tiver, podem mandar para mim, porque realmente eu não sei exatamente se tem algum estudo sobre isso, mas achei interessantíssimo que ele passou que, olha, diferente do que está na bula, eu costumo passar para os pacientes que têm atrofia vaginal, eu costumo passar muito. Fisioterapia pélvica, que eu acho que é um assunto também que merece abordagem. Atenção, a abordagem é importantíssima. A questão de autoconhecimento nessa fase é importantíssima, saber o que tem errado. Né? E ele falou que ele passa exatamente da forma como a gente passa aqui. A gente passa com o hormônio local e o hidratante vaginal, que não tem contraindicação, obviamente, por ser uma sem absorção. E passa em dias alternados pro resto da vida. E que tem resultados maravilhosos. Tem resultados maravilhosos, mas eu percebo, assim, que não tem uma adesão longa. Porque você tem aquela secreção ali, aquela... tem um hidratante, que eu não vou falar o nome, mas tem assim... Tem umzinho que a gente coloca, ele gruda lá dentro, que ele é ótimo. Tem um que é bom e ainda tem outro detalhe. Ele tem um aspecto transparente, como se fosse um gelzinho. Um gelzinho. Esse do gel... ótimo também. Acontece, às vezes, da paciente querer ter relação e ficar, obviamente, incomodada de ter que usar a medicação. E aí eu oriento para, no dia que quiser ter relação, usar o hidratante transparente, porque fica ali, né? Ajuda na lubrificação. Ajuda bastante nesse cenário. Muito bom. Elas sofrem bastante, né, Germana? A gente está lá para ajudar. A gente está lá para ajudar e a gente está caminhando. Graças a Deus a medicina está do nosso lado. Do lado dessas mulheres, né? E do lado de todas as mulheres, né? E dessas também,
para melhorar essa resposta dela, essa qualidade de vida. Essa qualidade de vida é importantíssima. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, o parceiro. O que o parceiro pode fazer para ajudar nesse cenário que a gente já tentou de tudo, já fez o hormônio local, já fez a hidratação, mas a paciente às vezes está com uma questão de autoimagem, que aí precisa ser trabalhada também. Sim. Mas, assim, como você acha que entra o papel do parceiro nesse cenário? O papel do parceiro é fundamental. Você costuma chamar para consulta, para ir? Normalmente não, mas muitos, por incrível que pareça, muitos vão à consulta junto com a esposa. Ah, acho isso interessante. Eu adoro. Isso. Sim. Eu adoro, porque aí a gente começa a conversar e a orientar e eles a tirarem dúvidas também, né? De como se comportar, o que pode fazer, o que não pode fazer, porque eles também têm essa preocupação. Se vai machucar, se não vai machucar, por que tá assim? Ah, ela tá assim porque ela não gosta mais de mim, ela não... Né? Não, a gente tem que explicar que é tudo uma questão hormonal, tanto pela menopausa em si, tanto pelo bloqueio hormonal por conta das medicações, pela própria estima dela, ela não está se sentindo bonita, não está se sentindo desejada, obviamente você vai ter uma menor lubrificação, você vai ter um menor estímulo local. Então, cabe ao parceiro pegar esse gancho em estimular essa mulher, melhorar a autoestima dela, mostrar que ele tem desejo por ela, porque o que dá tesão na mulher, o que dá desejo na mulher, é o que ela se sentir desejada. Então, se ele for lá e estimular isso, e dizer que ela tá bonita, que ela tá gostosa, que ele quer namorar, que tá com saudade dela, e ter toda essa preliminar, todo esse carinho, isso é fundamental para ela. Ela vai se sentir muito mais à vontade, muito mais relaxada, e aí a tendência é fluir e as coisas caminharem. E ele entender todo esse cenário, né, que acontece com ela, para poder fazer esse estímulo. Eu acho que a gente tem enraizado uma cultura na população masculina muito do não cuidar, né? Eles não foram ensinados a cuidar. Então, quando tem esse momento que a mulher precisa de um cuidado, que nem é um cuidado efetivamente ali de estar, né, dando comida na boca, nada disso, mas um cuidado, um olhar diferente. Um cuidado de afeto, de carinho. Eles se assustam. A gente vê que a taxa de abandono, né? É alta. É alta. A gente não tem um número, tá, gente? 70%, 80% que saiu na mídia não é verdadeiro, mas acho que uns 50% deve estar chegando perto, ou para cima ou para baixo, em torno de 50%. A gente vê que essa cultura é muito enraizada e que realmente eles não têm o papel de cuidado e eles acabam se afastando. Sim. O que é muito comum, que elas questionam muito no consultório isso. O papel do parceiro fundamental. Agora, assim, é interessante você passar essa questão, que eu fico feliz em saber que os homens, sim, eles procuram se informar. Eu acho que a informação ajuda em vários aspectos. Não, é engraçado, eu tenho, acho que foram algumas pacientes do laser, se não me engano, umas 3 ou 4, com um histórico de câncer de mama, que quem falou para ela ir fazer o laser foi o marido. Ai, que legal. Acho isso muito legal. Sabe quem? Meu marido que falou. Que tem laser, que viu você falando, e aí ele falou para eu vir. E ele ficou lá fora esperando, tá? Ah, que legal. Enquanto a gente tá lá na sessão, ele ficou lá fora esperando, batendo papo, conversando. E assim, super empolgado. E depois elas voltam super felizes. Que bom. A gente consegue melhorar a qualidade de vida delas. Eu vejo isso muito na reconstrução. Então, assim, eu acho que tanto o seu papel quanto o meu relacionado à autoimagem, todos, na sua visão ampla. A minha visão. A parte da reconstrução também traz muito isso. A gente brinca, com a minha assistente, doutora Fernanda, de vez em quando a gente brinca que o marido chega carrancudo e depois que a gente faz a reconstrução, o marido sai todo sorridente. Todo feliz. Realmente traz uma dinâmica totalmente diferente para o casal. E não só pela questão, como você está falando, do local, mas assim, de estar daquele jeito. A paciente se sentir mais confiante, sim, dela poder usar qualquer roupa, dela não se sentir desconfortável, por exemplo, de sutiã na frente do marido. Não necessariamente, né? Mas é muito interessante essa dinâmica que você consegue ver isso bem, né? Quando você começa uma reposição, faz um laser nessa paciente. E eu vejo isso, assim,
muito Na reposição. na reposição. Na Na reconstrução. reconstrução, reposição a mais. Assim, quando a gente faz essas intervenções, a gente espera que essa paciente ela tenha um perfil específico. Você vê algum perfil específico dessa paciente que procura? Você falou que o marido levou e tal, mas você tem algum perfil que você identifica, uma característica dessas pacientes que procuram ajuda nesse cenário? Uma idade ou uma questão... Não tem idade, Maria. Não tem Independente, idade. Germana? Não Tipo, tem 65, 70, 42, Não tem 25. Não tem idade. E o número não importa. Elas estão saudáveis. Isso é muito importante, porque hoje, ter Elas 70 estão anos hoje é rígidas. totalmente diferente. Elas estão rígidas, elas estão saudáveis. Não tem idade. Uma população, às vezes, que a gente imagina que não vai correr atrás disso, né? E que a gente, às vezes, se surpreende. Eu tenho a quantidade de pacientes 75 mais rígida, que entra sozinha, andando bem, firme, falando, subindo e descendo da maca, sem precisar de ajuda, é absurda, Maria. Eu fico muito A gente, feliz. cada vez mais, e vou te falar uma coisa que é muito importante. Todas as pacientes eu pergunto se faz atividade física. A maioria dessas faz atividade física. É inegável. Eu acho que qualidade de vida anda junto com alimentação saudável, manutenção de peso e atividade física, infelizmente. Como você falou, né? 30% hoje... A gente consegue prevenir. Quando a paciente pergunta, eu posso fazer reposição porque vai me causar câncer. Eu falo assim, se a senhora ficar acima do peso, sua chance é maior. Sim. Então, dá para escolher. Vamos tirar um fator de risco ali, botar outra colar e a gente vai organizando o seu risco. Assim, não tem essa questão de idade. Eu acho que a idade, nesse cenário atual que a gente vê nos dias atuais, está muito mais ligado a uma manutenção da saúde. É manutenção de saúde. Do que efetivamente do número, né, da idade que nasceu efetivamente. A gente vê pacientes muito... E na reconstrução você sabia que é muito isso também. A paciente às vezes chega de 70 mais e... fala, não, doutora, eu tô vindo porque eu fui outro colega e o outro colega me ofereceu para tirar a mama toda. Só que, doutora, eu não quero. Eu não tenho marido mais, mas eu não quero me olhar no espelho e não ver, que seja, entendeu? Então, assim, é uma população que ela tem uma consciência corporal e é difícil, às vezes, você passar... que tem dificuldades, é claro, tem paciente que não dá para oferecer o mundo que eu gostaria de reconstrução, mas sim, as pacientes, elas precisam se sentir... Acho que são candidatas, né? Sim, elas são candidatas, né? Hoje, as reconstruções que a gente faz hoje são numa população que sim, tem mais de 60, eu acho que é a maioria. E tem as pacientes jovens, óbvio, que eu acho que imediata sempre, mas oferecer isso é muito interessante, porque na cabeça delas, assim, não, doutora, eu achei que eu nem podia mais reconstruir nessa idade. E é legal você ver que o poder, né, de falar para ela que elas podem. Ela pode. Independente da... É um gás, né, que você dá, né? A paciente ela ganha alma nova, impressionante. É um gás, a gente dá um gás. Mas uma coisa eu reparei, assim, é muito também a saúde mental. Influencia demais nesse processo todo. Tanto da reposição hormonal, né? Tanto você também, né? Mas você não acha que auxilia uma paciente que está com a sua reposição hormonal em dia, com seus exames em dia, fazendo sua atividade? Isso automaticamente não vai trazer uma saúde mental para ela? Vai ajudar. Mas tem todo o meio, né? Então a gente também tem que cuidar. Também é importante a socialização, eu acho super válido. Sim. Essa questão de socialização. Eu tive atualmente no evento da doutora Débora e ela abordou muito isso. Foi sensacional, porque hoje, etarismo é uma coisa que a gente vê que é um conceito que as pessoas às vezes utilizam, assim como foi no passado, graças a Deus não é mais a questão do racismo, mas as pessoas utilizam o etarismo hoje como se fosse banal. E, obviamente, para quem está acima da idade lá, que eles colocaram como ponto de corte, eu digo, minha filha, adolescente, você...
é a mesma coisa. Um filho adolescente com a mãe seria não na mesma proporção, mas o etarismo existe, e sim, o etarismo na medicina. A gente tem que prestar muita atenção nesse cenário, porque às vezes a gente é levado a fazer as coisas de uma forma, olhando única e exclusivamente a idade. E não necessariamente o performance status do paciente como um todo, né? Que hoje tem várias escalas também para isso. Eu achei super interessante isso. Da gente realmente hoje olhar a idade não como número, mas... E trazer qualidade de vida para elas, fora de protocolo, às vezes, né? Além do que está sendo escrito lá, que é a idade alvo e tudo mais, mas eu acho extremamente válido. Assim, Germana, eu queria conversar com você também sobre o que você orienta. A primeira coisa que a paciente deve fazer quando ela recebe o diagnóstico e tem essa questão da saúde, né, ginecológica, sexual como um todo, afetada. O que você costuma abordar assim, logo na primeira consulta dessa população de paciente? Paciente já com diagnóstico de câncer de mama? Teve o diagnóstico, está lá numa consulta de rotina com você e está fazendo o tratamento dela relacionado. A gente orienta que elas continuem vida normal. Sim. E aí, essa vida normal, o que você faz de Primeira pergunta, que ela chega para mim e eu falo, o que está te incomodando? É sempre, o que está te incomodando? Qual é o principal? Você veio aqui para fazer rotina, está fazendo seu tratamento. Hoje, o que te incomoda mais? É o calor? Por conta do bloqueio? Vamos ver o tratamento específico do calor. É o ressecamento? É a dificuldade de ter relação? Não está sentindo, está com pouca libido? Então, eu vou seguir o que está incomodando mais a paciente. E aí a gente vai avaliar. Vai fazer todos a rotina normal. Também uma outra coisa que eu pergunto é qual foi o tipo histológico do câncer. Importantíssimo vocês terem esse feedback também. Entendeu? Qual é o seu tipo histológico? Porque a gente sabe que determinados tipos a gente tem uma abertura maior de tratamento. Outros a gente tem uma restrição maior. Então, a primeira pergunta que eu faço, qual era a queixa? Qual é a sua queixa? O que está te incomodando? Qual é o tipo histológico? Porque isso vai me guiar na possibilidade dessa mulher. A mesma coisa quando chega uma paciente para mim que não está com diagnóstico, mas eu tenho câncer de mama na família. Sim, que é uma população que está crescendo, fazendo teste genético e tudo mais. Eu tenho câncer. Quem que teve? Minha avó, minha bisavó, minha prima. Tá. Você sabe o tipo histológico? E fez o teste? É testada, não é? Desse câncer. Ela fez teste genético? Porque isso também me deixa à vontade para eu poder oferecer mais coisas, né? Que é uma coisa também que as pessoas imaginam que não dá para fazer. Que não dá para fazer porque você pode. Eu tenho um caso de câncer. Tudo bem. É lá, não é você. Vambora. E mesmo nas testadas, é importante frisar também que olhando de perto, fazendo tudo muito certinho, dá para fazer, inclusive nas pacientes mutadas. Não existe contraindicação em alguns casos específicos. Por isso que a gente tem que perguntar, a gente tem que saber qual é o exame que fez. Não pode deixar de perguntar. É engraçado que a maioria não sabe. Não pergunta. Não pergunta, não. As pessoas, eu acho que a minha tia teve câncer de mama. Tá, mas foi de um lado só dos dois? Não, ninguém nunca comentou sobre isso na família. É muito comum esse tipo de relato. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, vai lá, procura saber o que é. Porque faz total diferença se você vai fazer ou não vai fazer teste. O papel tá com a minha irmã. Eu nunca vi esse papel. Não, vai procurar para sua irmã, porque você vai precisar e sua irmã um dia também vai precisar. Procura o resultado, vai no oncologista que ela cuidou. Né? Tabu, total. Né? Vai no mastologista que ela cuidou, no oncologista que ela cuidou. Vamos saber qual é esse tipo histológico para a gente poder ter uma segurança, para saber o que a gente vai poder fazer ou não. Então, isso é muito importante. As pessoas terem a informação do tipo. Eu falo, tem que ter o nome e o sobrenome. É carcinoma. Tudo bem, é o nome. Agora eu quero o sobrenome. O sobrenome, que às vezes é fácil. Fácil usar essa. Eu quero o sobrenome dele. O nome eu sei. Eu quero o sobrenome, porque o sobrenome é o que importa pra mim. É o que vai fazer total diferença, até no tratamento mesmo. Sim, até no tratamento. Hoje eu vejo que a gente tem uma abertura muito maior para falar sobre isso.
E eu gostaria, assim, de que as pacientes também, quem estiver assistindo, os pacientes estiverem assistindo, que elas não tenham vergonha de falar que isso é parte da vida, é parte da saúde. Ela está dentro ali do âmbito da saúde, do ser humano como um todo. E que essa pessoa precisa explicitar para o profissional que está ali na sua frente. E se você não teve o acolhimento da sua queixa com esse profissional, procure outra pessoa, não outro profissional. Assim, às vezes a equipe multidisciplinar tem algumas pessoas que são mais focadas, tipo a ginecologista, eu como mastologista, o oncologista clínico geralmente acolhe muito bem essas queixas e passa para vocês, porque, obviamente, quem vai conduzir acaba sendo o profissional ginecologista. Às vezes o endocrinologista, dependendo de alguns casos, mas o profissional da gineco é o profissional que vai, obviamente, olhar essa saúde ginecológica como um todo. Assim, Germana, eu queria super te agradecer. A gente pode ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre isso. Foi um programa que realmente é polêmico. Sim. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui deve ser extremamente personalizado. As pessoas precisam entender que não é receita de bolo. Antigamente tinha muito... Eu acho que isso foi um ranço disso. Sim. Antigamente existia protocolo. Então, tipo assim, seu tumor tem 2 centímetros, faça isso. Seu tumor tem 5 centímetros, faça aquilo. Não é mais desse jeito. Então, assim, a partir do momento que houve a descoberta dos subtipos tumorais, mudança dos paradigmas de tratar primeiro, fazer químio primeiro, cirurgias conservadoras, o que já tem algum tempo, mas, assim, ficou muito no imaginário que toda paciente tem um protocolo. Então, se a minha vizinha tirou a mama toda, nossa, eu tô com câncer, vou tirar minha mama toda também. Não é assim. Não é mais. Essa questão de protocolo também encalhou muito na reposição. Na reposição hormonal. Você é o ponto de corte, a sua idade, você tem 11 meses a mais, você não pode fazer mais essa reposição. Então, assim, eu acho que lembrar que hoje o paciente é individualizado, sim, acredito que por todos os profissionais. A equipe costuma ser bem... assim, funciona muito bem essa questão multidisciplinar. A gente troca muita figurinha, a gente conversa muito sobre os casos nesse cenário do que vamos fazer de melhor. E as mulheres perderem o medo, né? Perder o medo da reposição, ir perguntar, e se informar do que tem de mais de novo, quais são os estudos que tem aí, porque está abrindo uma série de possibilidades, de oportunidades, de qualidade de vida para essa mulher. Eu costumo falar também que é uma decisão partilhada. Sim. Então, a partir do momento que eu não tenho os estudos de nível máximo de evidência e que eu realmente não consigo, duplo, cego, randomizado, aqueles detalhes todos relacionados à droga específica, geralmente essa paciente não vai se encaixar em nenhum estudo explicitamente descrito. Então, a gente vai ter que individualizar, sim, o caso dela. Ela não é a paciente com tumor X até tantos centímetros que estava lá na população do estudo Y. Então, eu preciso individualizar. E essa decisão partilhada, depois que a gente explica todo esse cenário, a paciente tem que entender que vai fazer muito bem. E acho que todos os casos que a gente conversa, as pacientes acabam acatando por fazer. Sim. O famoso é maior do que zero, né? Se eu não tenho nada, vamos ficar... A maioria acaba fazendo e não se arrepende. Não. E esse controle, essa vigilância, ela precisa ser feita independente. Eu falo que ela casou comigo, né? Eu brinco também. Eu falo, a gente vai estar aqui juntinho. Não tem o que fazer. Você não vai poder me abandonar, porque eu tenho que estar olhando você toda hora, a gente tem que estar ajustando toda hora. Não necessariamente isso, tá, gente? Mudou de cidade, a gente manda uma cartinha, outra pessoa pode acompanhar, tá? Não, isso sim. Mas a gente tem que estar lá juntinho. Eu acho que essa decisão partilhada, ela cabe tanto ao profissional tentar explicar da melhor forma possível e avaliar também, caso a caso, que não é mais protocolo, tá, gente? Não é mais protocolo cara crachá, né, assim? Não tem mais isso. Queria te agradecer. É um assunto polêmico, a gente pode ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Falando sobre reposição. Como já ficamos em vários momentos, estou Germana, amiga querida de vários anos, e a gente realmente conversa bastante sobre várias novidades, etc. Queria te agradecer pela presença, a disponibilidade, praticamente essa sabatina aqui que nós ficamos aqui. Um assunto como esse precisava muito ser todo seu o programa, com certeza. Eu adoro. Meu amor, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter partilhado seu conhecimento comigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Todo mundo ficou até aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Tem programas mais para serem feitos. A gente está trazendo, assim, vários convidados com bastante assunto de interesse, polêmicos. Acho que o mais polêmico é o nosso hoje, mas, de qualquer forma, a gente vai tentar trazer bastante gente para conversar e tirar várias dúvidas sobre esse cenário de sobrevida, que, apesar de ser um tempo longo que a mulher tem depois da tempestade, do diagnóstico, do tratamento, a gente não tem tanta discussão em relação a isso. Eu acho que é importante a gente trazer isso pro debate. E é isso. Fiquem com a gente para os próximos capítulos. E se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada.